parto normal, parto natural e o parto humanizado, né? Existe muita dúvida sobre essa nomenclatura, né? Normalmente se entende que o parto natural é aquele parto que ocorreu totalmente sem intervenções, onde não foi realizada anestesia, não foi colocado nenhum medicamento, né? O parto normal é aquele parto que foi por via vaginal, mas submetido a alguns procedimentos que são em geral rotina dos hospitais. E aquilo que se convencionou chamar de parto humanizado é um parto em que se tenta colocar o protagonismo todo do parto na mulher, em que ela toma a maior parte das decisões a respeito do que vai acontecer durante a assistência ao parto. E ela vai tomar essas decisões baseadas em informações que foram oferecidas para ela durante a gravidez e o pré-natal. A amamentação, né? O processo da amamentação tem que ser pensado desde durante a gestação, e tem que ser avaliado então as mamas durante a gestação para ver se há algo que precisa ser feito como preparação, principalmente quando vier mamilos planos ou mamilos invertidos. Então é possível fazer algum tipo de intervenção sobre esses mamilos para estar disponível para amamentação. O processo da amamentação pode ser, em alguns casos, bastante exigente para a mulher, porque ela tem que ficar basicamente 24 horas à disposição do bebê. Muitas vezes tem algumas dificuldades, como fissuras no mamilo, dor, engurgitamento mamário, quando a mama, no popular, ela empedra, e eventualmente ter infecção na mama, né, que é a mastite. A mastite pode ocorrer até em 10% das gestantes no pós-parto, e isso pode ser às vezes bastante complicado de lidar, tem que tomar antibiótico, fazer até cirurgia às vezes para drenagem. Então é importante que ocorra todo esse acompanhamento durante a gestação, a preparação e o apoio, né, no pós-parto, tanto das enfermeiras, das maternidades, o próprio obstetra, e eventualmente, se for necessário, existem enfermeiras que fazem orientação, especializadas em amamentação, que são consultoras de amamentação. E existe na nossa cidade os serviços públicos em hospitais e o serviço público do PROAMA, que presta esse aconselhamento em relação à amamentação. Indicações para realizar uma cesariana, né? A indicação é o motivo pelo qual se necessita fazer uma cesariana. As indicações absolutas de cesariana são muito poucas. Seria, por exemplo, o feto estar atravessado na barriga da mãe, ou seja, não está nem com a bundinha para baixo, nem com a cabeça para baixo, durante o trabalho de parto. Então, isso não há possibilidade de parto normal nessa situação. Quando o bebê é maior do que a bacia da mãe, então a desproporção entre a cabeça ou entre o corpo do bebê e a bacia da mãe, mas isso só pode ser verificado durante o trabalho de parto, não é possível fazer esse diagnóstico antes do trabalho de parto. A placenta está completamente obstruindo o canal de parto, então a gente chama de placenta prévia. Então nessas situações a indicação é absoluta de se realizar a cesariana. Em outras situações também é possível que se indicar, por exemplo, uma suspeita de que o bebê seja mal oxigenado, que é o sofrimento fetal, ou um descolamento da placenta com sangramento, em que precisa se acelerar o parto. Então nessas situações pode ser necessária uma cesárea de emergência. É importante ressaltar que na maioria das vezes, quando em algum momento da gestação se indica ao término da gestação, vamos, por exemplo, uma gestante que tem um diabetes ou tem pressão alta, e não é mais aconselhável que a gestação prossiga, ou seja, precisa nascer o bebê tanto para proteger a mãe quanto para proteger o bebê, não há necessidade de se realizar cesariana na maioria das vezes, é possível induzir o parto. Então, um exemplo, por exemplo, está lá 8 meses e meio, a pressão da gestante começa a subir muito, está difícil de fazer o controle, precisa nascer o bebê. Na maioria das vezes é possível fazer uma indução do parto e ter um parto normal, não é necessariamente indicação de cesariana. Então, o puerpério. O puerpério é o período após o parto, que compreende algum prazo entre o pós-parto imediato, alguns dias após o parto,
até 45 dias do pós-parto, que é o período de recuperação do corpo da mulher, e tem o puerpério remoto, que é até o início dos ciclos ovulatórios, dos ciclos menstruais, que pode ocorrer de 4 a 6 meses depois. O foco principal seria nesse período de 45 dias ou 6 semanas aproximadamente após o parto. Então, imediatamente após o parto, o que a mulher vai perceber? Ela vai ter a pojadura do leite, vai começar a descida do leite, o processo de amamentação, vai ter um sangramento. Esse sangramento é bem variável, nos primeiros dias ele é bastante intenso e após alguns dias ele começa a se reduzir, pode durar poucos dias ou pode durar até esse período de 40 dias, sendo que em geral quando isso acontece o sangramento é bem pequeno ou só uma secreção no final desses 40 dias. Durante esse período o corpo tende a voltar ao normal, né, ao estado pré-gravídico, o útero diminui, né, até os parâmetros, por exemplo, de um exame de sangue de uma gestante que são diferentes, eles vão voltar e se tornar os parâmetros normais de fora da gestação. E ocorre também uma diminuição importante dos hormônios femininos, né? Então, durante a gravidez o nível hormonal é muito elevado e logo em seguida ele diminui bastante, e quem assume a função hormonal é a prolactina, que é a produtora de leite. Por esse motivo não ocorre ovulação durante um período, principalmente durante o processo de amamentação, e daí não há menstruação durante alguns meses, né? Em geral é agendada uma consulta nesse período de 40 dias, onde vai ser avaliado então como é que foi a recuperação do organismo e orientada a questão da anticoncepção. É importante daí já ter em mente algum método anticoncepcional para ser usado a partir dos 40 dias. Vai fazer alguma diferença se ela estiver amamentando ou não em relação aos métodos anticoncepcionais. Então, a anticoncepção nesse período do puerpério, ela pode ser dividida basicamente em se a mulher está amamentando ou não. Se ela não estiver mais amamentando, ela pode usar qualquer método anticoncepcional que ela usaria mesmo que ela não tivesse tido o filho recentemente. E se ela estiver amamentando, tem várias restrições, alguns métodos hormonais que não podem ser utilizados, e isso tudo é esclarecido, orientado e decidido qual a anticoncepção nessa consulta de 40 dias. Atividade física na gestação. É bastante importante que a gestante faça algum tipo de atividade física durante a gravidez. Isso vai ajudá-la, principalmente no final da gestação, onde o aumento de peso, as mudanças de postura, a mudança do centro de gravidade que ocorre com o aumento do abdômen e do útero, causam bastante desconforto, dor, dificuldade para dormir, dificuldade para se movimentar. Então, se ela fizer algum tipo de atividade física, além de ela conseguir controlar o peso, ela vai se sentir muito melhor. Normalmente a gente recomenda atividade física sem muito impacto, né? Normalmente hidroginástica, natação, pode ser musculação, pode ser caminhada, esteira, mas se ela já estiver habituada com algum outro tipo de atividade física, ela pode manter. Não há necessidade de interromper a atividade física no primeiro trimestre. Muitas vezes, no início da gestação, a gestante é orientada a parar qualquer tipo de atividade física, não há necessidade, desde que não esteja ocorrendo nenhum problema, nenhuma ameaça de aborto, nenhuma ameaça de parto prematuro. Nessas eventualidades, né, de ter algum problema, daí sim tem que ver cada caso, e muitas vezes é limitada a atividade física, orientada ao repouso. Mas de maneira geral, alguma atividade física é sempre benéfica para a gestante. A dor do parto, né? A dor do parto é um motivo de bastante apreensão e preocupação das gestantes, porque elas têm a expectativa disso durante o momento do parto. É uma dor que é famosa, ela é citada na Bíblia desde sempre, e até como referência para outras situações dramáticas na vida. Aquilo foi difícil porque foi um parto e tal, né? E existem vários recursos para auxílio na dor do parto, né? A dor do parto pode-se fazer uma analogia com uma escadinha, né? A cada momento do parto, conforme o parto vai evoluindo, a dor vai aumentando,
e vai sendo diferente. A gente tem que ver que dor não é necessariamente sinônimo de sofrimento, ela tem uma finalidade, ela alerta que o parto está acontecendo, ela faz liberar hormônios que estão envolvidos no processo do parto, mas uma vez o parto estabelecido e a gente sabendo que ela está ocorrendo e está sendo assistida nesse parto, é possível usar alguns recursos para alívio da dor. Então, como eu falei, é uma escadinha. No início, só o fato de alguém segurar na mão da gestante já é um alívio, e conforme o parto vai evoluindo, essa dor vai aumentando, a gente vai usando outros recursos. Então é possível usar água quente do chuveiro, ou imersão em água quente, massagens, alguns tipos de estimulação elétrica é possível fazer também nas costas, e isso diminui a dor. Hoje a gente tem aqui acesso também ao gás, é uma mistura de gás anestésico com oxigênio que dá algum alívio da dor. Ele não é uma anestesia, mas ele tem um efeito analgésico. E finalmente a possibilidade de se fazer analgesia de parto, que é o dito parto sem dor. É uma anestesia feita pelo anestesista, em que suprime praticamente toda a dor do parto, e o parto pode continuar, né, e ocorrer um parto normal com anestesia. Muitas gestantes ainda hoje se surpreendem com essa hipótese, né, de fazer o parto e não ter que passar toda a dor do parto em todo o processo, porque não conhecem essa questão da analgesia de parto. E hoje as técnicas de analgesia, elas permitem que a mulher seja submetida a essa anestesia, passa completamente a dor, e ela pode caminhar, ela pode andar, ela pode ter o parto de cócoras na vertical ou do jeito que ela achar melhor, com bastante conforto e com mínima interferência no mecanismo do parto. A doula, né? A doula é uma profissional que presta assistência física e emocional durante a gravidez, durante o trabalho de parto e no pós-parto, normalmente imediato, né? O que precisa para ser uma doula, né? Tem que fazer um curso. Existem cursos no Brasil e cursos no mundo inteiro sobre o papel da doula, né? O trabalho da doula, e tem que ter uma dedicação ali, porque doula não tem horário fixo, né? Os partos podem acontecer em muitos horários, de madrugada, final de semana, feriado. Ela tem que estar disponível para isso. Então ela tem que gostar, ter uma visão positiva sobre a questão do parto, de preferência já ter passado pela experiência do parto, não obrigatoriamente, mas de preferência, para ela passar essa experiência dela também para a gestante que ela está acompanhando. O que elas fazem, né? Então elas prestam esse apoio físico e emocional durante a gravidez e o parto. Durante o trabalho de parto, elas sugerem posições, elas estimulam, elas dão um suporte, elas podem até fisicamente se tornar disponíveis, porque a gestante, durante o trabalho de parto, ela tem às vezes necessidade do contato físico, de abraçar alguém. Então a doula vai fazendo esse papel. Ela normalmente já fez algum contato, então, durante a gestação com a gestante, e já sabe qual a expectativa dessa gestante em relação ao trabalho de parto. Então as preferências dela, quem que vai estar presente, o que ela pensa sobre, por exemplo, fazer anestesia para o parto normal. E a doula então vai se comprometer com ela de ajudá-la o máximo possível que ela consiga aquele parto que ela tinha em mente e que ela tinha planejado. Então elas fazem esse tipo de apoio, então, físico e emocional, e elas não são profissionais do parto propriamente dito. Então o que elas não fazem? Elas não fazem assistência ao parto, não administram medicamentos, não fazem ausculta do coração do bebê, toque para avaliar a evolução do parto. Então elas têm esse papel que é complementar ao papel dos outros profissionais que estão envolvidos no parto, a enfermeira, o médico obstetra, o anestesista, o médico pediatra. Então cada um tem o seu papel na assistência à gestante e ao parto, e a doula tem o seu, que é separado completamente. Em muitos lugares, muitas vezes a gente vê alguma confusão, né, de achar que doula é uma parteira, não tem nada a ver, né? Ela faz outro tipo de assistência, principalmente no aspecto físico e emocional.
Episiotomia, né? A episiotomia é o corte que é feito no períneo com a finalidade de facilitar a saída do bebê, né? Ela o pessoal chama de pique, né? O corte ou a episiotomia. A episiotomia ela tem uma história longa, ela está descrita na literatura médica desde 1860 e ela, ao longo desse tempo ela foi ganhando um status de uma situação que era feita eventualmente, raramente, virou rotina em algum momento, porque se acreditava que ela era benéfica em todos os partos. Então, na década de 1920, teve um autor que dizia que deveria ser feita episiotomia em todos os partos. E a partir da década de 60 e 70, houve uma nova avaliação disso e começaram a ser feitos estudos científicos a respeito da episiotomia. Então, hoje a gente considera que a episiotomia deve ser feita como exceção, apenas em alguns casos específicos e não de maneira rotineira. Porém, ela passou muito tempo sendo ensinada e divulgada como um procedimento para ser feito de forma rotineira. Então, ainda em muitos lugares, muitos profissionais ainda fazem episiotomia de forma rotineira. Mas o que a gente sabe é que ela não é necessária na maioria dos casos. A Organização Mundial da Saúde vive revisando isso, mas eu acredito que atualmente ela recomenda em torno de 10 a 15% dos partos se fazer episiotomia. Mas existem pesquisadores nessa área alegando que é possível fazer praticamente todos os partos sem episiotomia, e isso sendo benéfico para a gestante, porque tem um procedimento a menos, não tem corte, não tem a cicatrização da própria episiotomia e sem prejuízo do bebê. No parto humanizado, a gente prioriza alguns aspectos. Assim. Primeiro, do protagonismo da mulher, né? Passar todas as informações que ela necessite para tomar suas próprias decisões. Ela é estimulada a fazer um plano de parto, onde ela planeja como que ela gostaria que fosse aquele momento do parto, quem vai estar presente, quem vai fazer a assistência a ela, por exemplo, a doula, ou obstetra, ou enfermeira que vai estar junto. O acompanhante, quem que vai estar presente como acompanhante, em geral o marido, mas pode ser outra pessoa. E o outro aspecto interessante é a mudança de ambiente, né? Então as maternidades hoje já estão oferecendo ambientes diferenciados para o parto, onde é possível ela ter mais liberdade de movimentação, poder ter acesso a água quente, chuveiro ou banheira, ou os dois. É possível também ela usar mudanças de posição, ela ter o parto na posição que ela quiser. Existem algumas cadeiras para parto que permitem que o parto seja de cócoras ou na vertical, e ela ter acesso a todo esse ambiente que em geral não é muito disponível nos centros cirúrgicos. Então muitas vezes o parto é desviado para outro tipo de ambiente, e esse ambiente pode fazer bastante diferença no momento do parto. Sinais do trabalho de parto, né? Muito frequentemente a gestante tem dúvidas como que ela vai reconhecer que ela está entrando em trabalho de parto. Então normalmente são duas situações: ou ela vai iniciar tendo contrações regulares, fortes, diferentes daquelas contrações que ela tinha durante a gravidez, que eram chamadas contrações de treinamento, ou vai ocorrer a ruptura da bolsa. Ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das vezes a mulher entra em trabalho de parto sem ter rompido a bolsa, né? 20% das vezes começa pelo rompimento da bolsa e 80% das vezes começa pelas contrações, e a bolsa vai romper eventualmente ao longo da evolução do trabalho de parto. O que acontece então? Se rompeu a bolsa, na maioria das vezes até umas 6 a 8 horas após o rompimento da bolsa, a gestante estará em trabalho de parto com contrações efetivas. Ou na outra hipótese, ela começa com as contrações, essas contrações elas vão pegando o ritmo, pode começar, por exemplo, a cada 30 minutos, depois cada 20 minutos, pode ter alguma irregularidade, pode parar durante algumas horas e depois começar de novo, até que em algum momento elas vão adquirindo ritmo e vão ficando com intervalos de 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Em geral, quando está com contração regular, durante 50, 60 segundos,
e cada 3, 4 minutos é o início da fase ativa do trabalho de parto do período de dilatação. Então é nesse momento que a gente reconhece que está em trabalho de parto e frequentemente nessa hora ela já tem alguma dilatação, 3, 4 centímetros ou mais, quando ela estiver com as contrações nesse ritmo. Então, nutrição da gestante. É importante que a gestante faça algum tipo de modificação na sua dieta e fazer algum controle do que ela está consumindo, né? Então, principalmente no começo da gestação, onde tem bastante enjoo e dificuldades às vezes para se alimentar, é importante que ela faça uma dieta fracionada, comer cada 2 a 3 horas. Muitas vezes ela tem que mudar para comidas frias para poder ter menos náusea, menos dificuldade, né? E ao longo da gestação ela vai fazendo uma modificação em relação à quantidade de alimentação e à qualidade da alimentação, né? Na maioria das vezes é possível ela fazer isso sozinha, sem uma orientação profissional, mas em alguns casos é importante que ela se aconselhe de uma nutricionista que pode ajudar para que ela tenha uma qualidade adequada, isso para ela não ganhe peso excessivamente e passe os nutrientes adequados para o bebê. Vacinas na gestação. É importante que a gestante tenha algumas precauções em relação a algumas doenças que podem afetá-la e podem afetar o bebê também, algumas doenças infecciosas. Então a gente recomenda vacina da gripe. A vacina da gripe ela deve ser realizada durante a temporada da gripe, independentemente da idade da gestação. Então, se a mulher estiver no início da gestação, no fim ou até 45 dias após o parto, ela deve receber a vacina da gripe, H1N1. Ela deve receber 3 doses da vacina antitetânica, se ela não tomou nos últimos 10 anos essas 3 doses, ou uma dose de reforço, caso ela já tenha o esquema completo nos últimos 10 anos. Vacina da hepatite B, que serve para prevenção para ela e para o bebê, são feitas também 3 doses ao longo da gestação. E agora, mais recentemente, uma recomendação mundial de se fazer a vacina contra a coqueluche, que é feita no final da gestação, no intuito de produzir anticorpos para passar para o bebê e proteger o bebê nos primeiros 2 a 4 meses de vida, quando ele ainda não está protegido pela própria vacina da coqueluche. Bom, o pré-natal, né? O que consiste a assistência pré-natal? Ela consiste do atendimento que é realizado ao longo dos meses, normalmente uma consulta mensal no início da gestação até o 7º mês. A partir do 7º mês uma frequência diferente, pode ser cada 3 semanas, 2 semanas ou semanal, e chegando na data muitas vezes a consultas inclusive 2 vezes por semana. Durante essas consultas são avaliados alguns parâmetros da gestante, peso, a pressão e o desenvolvimento do bebê, e também realizado alguns exames, né? Tem uma sequência de exames de rotina que são avaliados e interpretados, e na medida da necessidade são complementados com alguns outros. Além disso, são esclarecidas todas as dúvidas da gestante e se age sobre as intercorrências que elas possam ter, alguns sintomas que são próprios da gestação.